Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Se você é novo ou nova por aqui, muito prazer, eu sou a Edneida. Mas se você é antigo já aqui nesse canal, se você já tá aqui há algum tempo, você deve saber que esse canal aqui não é recente. Na verdade, esse canal já existe há bastante tempo. O meu primeiro vídeo, eu acho, já tem mais de 7 anos. 7 anos de muitas idas e vindas, de muitas inconstâncias às vezes, mas eu estava parando para refletir que vocês me conhecem pouco por aqui. Eu tô aqui há bastante tempo, mas é muito difícil eu falar de mim, e que bom, né? Acho que a minha intenção aqui não é falar muito de mim, mas sim falar sobre o evangelho, falar sobre a palavra de Deus. E aí, hoje é um dia muito especial, porque hoje é dia 23 de janeiro de 2026 e hoje é meu aniversário. Estou fazendo 24 aninhos e eu decidi conversar um pouquinho com vocês e falar sobre a minha conversão. Como eu conheci Jesus, como foi que Jesus me resgatou e quando foi que eu me tornei crente. Antes de começar a contar a história propriamente dita, eu queria dizer que esse já é um vídeo que eu queria fazer há muito tempo. Eu tinha muita vontade de compartilhar porque eu sempre achei muito legal assistir esse tipo de vídeo. Eu sempre gostei de ver as pessoas contando a história de como elas conheceram a Cristo. Só que eu relutei muito em fazer esse vídeo porque eu não achava que na minha história tinha nada de empolgante. Já dando um spoiler pra vocês, não tem um grande testemunho de: "Ah, eu era uma pessoa que andava no meio do mundo, eu vivia nas drogas, na prostituição", graças a Deus que não, né. Mas assim, não tem uma grande reviravolta, um milagre, uma cura, um negócio assim, não tem na minha história. E por causa disso, eu pensava que minha conversão não tinha sido nada demais. Mas já faz um tempo que eu tenho o entendimento de que toda conversão é algo milagroso. Uma alma ser resgatada das garras do inferno, uma alma ser resgatada do lamaçal de pecado, é um milagre. É uma coisa incrível, é obra do Deus vivo e talvez externamente a minha história possa não ter nada demais. Mas eu sei que no reino dos céus é uma história incrível, porque é a história do resgate de uma vida. Então, isso fez eu criar vergonha na minha cara e querer compartilhar com vocês um pouco, porque talvez alguém se identifique com algumas coisas que eu vou contar aqui. Eu fui criada na igreja. Eu sou aquela pessoa que costuma dizer: "Ah, eu nasci na igreja". Antes de eu conhecer o evangelho, a minha mãe já conhecia o evangelho e a minha mãe já ia à igreja. Então, eu cresci nesse ambiente. A minha mãe já era cristã, já levava os meus irmãos para a igreja, os meus 2 irmãos mais velhos, e ela começou a me levar também. Eu ia para a igreja na barriga da minha mãe. E eu sempre gostei muito de ir para a igreja. Ir para a igreja, assim, para mim sempre foi um prazer. Eu nunca fui aquela criança que ia para a igreja arrastada. Eu gostava do ambiente, eu gostava das pessoas, eu me sentia muito bem tratada lá, eu era muito acolhida. Eu era de uma igreja muito pequena, eu ainda sou dessa mesma igreja, é uma igreja pequena. Eu confessei a Jesus com 7 anos de idade. Tava tendo um culto de doutrina, e aí os irmãos depois iam para um monte orar. E aí, antes de ir para o monte, eu chamei, assim, o pastor e falei que eu queria aceitar Jesus. O culto já tinha encerrado, a minha mãe, inclusive, já tinha ido embora, e eu confessei a Cristo. E naquele dia, eu, uma criança, obviamente, mas eu lembro daquele dia, eu lembro que eu tinha convicção de que eu queria estar na casa de Deus. "Ah, eu quero estar aqui, eu gosto de estar aqui". Eu quero servir a Deus. Eu, como criança, eu entendia isso, mas eu não tinha o entendimento de quem Deus era. Entendia muito de Bíblia, desde muito criança, era uma coisa que a minha mãe incentivava muito. Eu não era aquela criança, por exemplo, que assistia Xuxa em casa. Eu assistia Criança Diante do Trono, Aline Barros, Mindinho, Pequeno Missionário, Esmilinguido. Eu era essa criança. Então, eu tinha muito conhecimento bíblico, porque as coisas que eu assistia, os livros que eu lia, as coisas, assim, meu universo girava em torno disso, da fé cristã. Quando eu estava com uns 8 para 9 anos de idade, a minha mãe casou. Os meus pais são divorciados desde que eu sou muito criança, muito pequena. E minha mãe casou de novo, quando eu estava ali com 8, 9 anos de idade. E essa pessoa com quem ela casou era de outra igreja.
ele frequentava outra igreja, e aí a gente saiu da igreja que eu estava, igreja batista, e a gente foi para a igreja adventista. Queria só abrir um parêntese aqui, nada contra vocês adventistas, se tiver algum adventista aqui assistindo, eu espero que não. Espero de verdade que não tenha nenhum adventista assistindo, porque talvez você não goste das coisas que eu vou falar. Mas eu tô falando da minha experiência, tá? Eu, Edneida, se você vai pra sua igreja e você gosta, e você ama, e você é bem tratado, ótimo. Mas a minha experiência com a igreja adventista tá longe de ter sido uma experiência saudável. Eu e minha mãe, a gente foi pra essa igreja, os meus irmãos ficaram na nossa igreja, porque eles já eram maiores, já se mandavam, se governavam. Eu não, eu ia pra onde minha mãe ia, porque eu era criança. Era uma igreja que tinha uma liderança extremamente abusiva, tinha umas cobranças, umas pressões psicológicas que eu não considero normal para uma criança. Além da liderança abusiva, eu lidava com um padrasto abusivo, no mais amplo sentido da palavra. Tinha um padrasto muito abusivo dentro de casa. A minha mãe, ela desenvolveu um quadro muito grave de depressão, e isso desembarcou, assim, na minha infância, na minha pré-adolescência. Eu não vou chorar fazendo esse vídeo. Eu não tinha mais aquele prazer antes que eu tinha em ir pra igreja e ver os irmãos, eu não tinha mais vontade de ir. E eu lembro que tinha muitas vezes que eu queria visitar a minha antiga igreja, porque era pertinho, sabe. Poxa, meus irmãos estavam lá, meus irmãos mesmo de sangue, e as pessoas que eu tinha aprendido a gostar eram de lá. Teve uma vez que uma das pessoas que estava à frente da liderança da igreja virou pra mim e falou, eu não vou falar com as palavras que ela falou, porque são palavras muito pesadas, mas ela falou que preferia que eu virasse uma garota de programa do que eu ir pra aquela igreja. Só que ela não falou com essas palavras, né. Se você é nordestino, você tem mais ou menos noção aí das palavras que ela usou pra se referir a mim. Esse era o nível, esse era o nível. Teve uma vez, eu lembro, que eu fui pra igreja com um colar das princesas. Eu tinha ganhado alguma coisa do Dia das Crianças, eu tinha ganhado um colarzinho, assim, de plástico das princesas. E uma pessoa da liderança da igreja pegou assim, segurou assim um colar, com muito desdém, né, o meu colar de plástico, e falou assim: "Isso aqui é idolatria", né, pegou o colarzinho assim e falou: "Isso aqui é idolatria. Você quer ir para o inferno? Porque isso aqui vai levar você para o inferno". Isso acontecia muito lá dentro. Só a nossa igreja é a certa, só a nossa igreja é a verdadeira, era o lema deles. A igreja, nossa igreja é a igreja verdadeira. E qualquer coisa que fugisse da doutrina da igreja, não tô falando nem de Bíblia, qualquer coisa que fugisse da doutrina da igreja, e gente, era cada esquisitice que isso rendia um vídeo só pra isso, sabe. Eu fui batizada nessa igreja, eu participei dos desbravadores, essas coisas que a adventista sabe. Pra poder fazer parte da igreja, eu tinha que ser batizada, enfim. E aí, fui batizada. Dentro de casa, o clima era muito pesado, era muito tenso o tempo inteiro. A minha mãe, como eu falei pra vocês, doente, cada vez mais doente. Chegou um ponto, assim, que eu não tinha mais vontade de ir pra essa igreja. Eu não queria mais ir pra lá. Tava me fazendo mal, eu não me sentia bem lá. E eu queria muito voltar pra minha igreja, só que eu não tinha coragem, né, eu sabia que não iam deixar eu ir, e que se eu fosse, ia ser aquele escândalo, ia ser aquele burburinho. E nessa época eu fiz 2 amigas na escola, e elas eram da minha antiga igreja, só que eu não conhecia elas na época que eu congregava lá, elas chegaram depois. Elas tinham a minha idade, na época eu já tinha uns 11 anos, e elas me convidavam. A gente era amiga e elas falavam: "Amiga, vem pro culto com a gente". Só que eu não podia ir pro culto, por mais que eu quisesse, eu não podia ir. E teve um dia que eu criei coragem e falei: "Eu vou". Era um culto campal. Culto campal, não sei se vocês são familiarizados com esse nome, mas é um culto que é realizado a céu aberto, na rua, numa praça. E aí eu pensei: "Nossa, esses cultos são a oportunidade perfeita, assim, a desculpa perfeita, porque eu não tô indo diretamente pra igreja, né, eu tô assistindo um negócio que tá ali no meio da rua". E a minha mãe não era contra, minha mãe não proibia, mas como ela não estava num estado muito bem, assim, minha mãe não reagia muito às coisas, e o meu padrasto fazia um auê, um escarcéu dentro de casa, toda vez dava uma confusão, sabe, toda vez dava uma confusão, mas eu estava tão determinada, eu queria tanto, que eu comecei só a preparar o terreno. Eu tinha decidido, eu vou voltar pra minha igreja. E um belo dia, em um culto campal, acredito que em
setembro ou agosto de 2014. Eu virei pro pastor da igreja e eu falei assim: "Olha, eu quero ficar aqui com vocês, né, eu quero ficar na igreja de vocês". Eu fui, né, eu fui pra igreja e eu estava muito feliz mesmo. Eu fui batizada de novo, dessa vez foi uma decisão minha, eu escolhi ser batizada de novo, eu sentia que a primeira vez não tinha valido. Eu fui batizada dia 12 de abril de 2015. Esse ano vai fazer 11 anos que isso aconteceu. E aí veio minha vidinha com Deus. Eu era muito assídua na igreja, muito dedicada em tudo. Queria estar em tudo, participando de tudo. Só que, gente, eu ia pra igreja, eu frequentava e eu gostava de Jesus. Se alguém perguntasse, você ama Jesus? Claro que eu amo Jesus, né? Mas eu não entendia que eu precisava de Jesus. Eu não entendia que eu precisava ser salva. E aí, por pura inconsequência, porque adolescente é muito inconsequente, por falta de orientação, por falta de monitoramento, eu comecei a namorar. Eu comecei a namorar com um rapaz da igreja, eu já tinha meus 14 anos, 14 para 15 anos. Essa história do namoro também rendia um vídeo só pra isso, sabe? Eu podia falar pra vocês assim, você que é jovem, você que é adolescente, mulher cristã, solteira, menino, dava uma série de vídeos só sobre isso, sobre como não se meter em roubada, sabe, porque eu me meti numa roubada. Namoro cedo é igual você dar uma arma na mão de uma criança. Vai dar ruim, vai dar problema, alguém vai sair machucado. Foi isso que aconteceu, eu comecei a namorar muito cedo. O meu pastor foi contra, meu líder de jovens foi contra, todo mundo foi contra, mas, tipo assim, minha mãe permitiu e, ela aceitou, né. E eu acho que é muito um negócio de até se ela tentasse proibir, quando você proíbe, adolescente dá um jeito de fazer escondido, porque adolescente é horrível. Esse namoro durou quase uns 3 anos, foi ali dos meus 14 até os meus 17 anos. Não era um namoro legal, não era um namoro com propósito, não era um namoro que glorificava a Deus, era muito um passatempo. Guardem essa informação de que eu estava nesse namoro. Corta para 2018, estava tendo um curso na minha igreja de teologia bíblica, era a primeira vez que estava tendo um curso assim na igreja, e eu estava participando desse curso. E teve uma aula específica que era sobre soteriologia, que é o estudo acerca da salvação. E veio um irmão de fora para trazer a aula, o irmão Efraim, me lembro como se fosse hoje, esse dia. E ele começou a falar sobre a natureza pecaminosa do ser humano. Ele começou a dizer que o ser humano tem um coração inclinado para o mal desde cedo. Ele começou a falar que nenhum de nós tinha capacidade de se salvar sozinho, que nós precisávamos de Cristo, que Cristo era aquele que tinha pagado esse preço em nosso lugar. E eu comecei a escutar aquilo que eu já tinha ouvido, parece que tantas vezes, só que naquele dia, por isso que eu acho que a salvação é uma coisa extraordinária, porque era uma mensagem que não era nenhuma novidade, mas parecia algo tão novo, algo que eu nunca tinha escutado, e os meus olhos, assim, se abriram naquele instante. Eu olhei para minha vida e eu pensei: eu não presto, eu sou uma pessoa ruim, eu sou ruim. Isso, esse entendimento veio de uma forma tão forte, tão avassaladora, que eu lembro de eu chegar em casa, me tranquei no quarto, eu desabei. Eu desabei, eu pedi perdão a Deus, Deus me perdoa por eu ser uma pessoa tão ruim assim. Até hoje, eu achava que eu tinha feito tudo certo, mas eu percebi que não, que eu tenho feito muitas coisas erradas que eu nem sabia. Decidi naquele dia que eu não queria mais ser uma cristã café com leite, que eu queria conhecer esse Deus que tinha esse poder para me salvar, porque eu queria muito que ele me salvasse. Então eu comecei a me aprofundar mais, eu comecei a querer conhecer mais de Deus, comecei a ler a Bíblia, comecei a orar mais, comecei a ouvir pregações. Eu comecei a viver isso com Deus em dezembro de 2018. Corta para janeiro de 2019. A gente estava numa reunião de pais e mestres na igreja com as professoras da EBD e os pais. Eu era professora da EBD. E uma das pautas da reunião era namoro de criança, porque as crianças. Tava acontecendo isso na igreja, né? Ah, vou sentar perto de fulaninho, que fulaninho é meu namorado e tal. E eu tava conversando com os pais sobre isso, e eu falando sobre as influências. Olha, cuidado aí, seu filho tá vendo aí Chiquititas, Carrossel, essas novelas assim, que tem esse namoro infantil, essas coisas. Talvez possa fazer mal e tá incentivando eles pra uma coisa errada, uma coisa muito precoce. Pra quê, meu filho? Passei uma vergonhona quando eu disse isso. O meu pastor, que inclusive é uma pessoa que eu amo e respeito muito, ele virou assim pra mim e falou: "Mas a maior influência
errada tá aqui dentro da igreja. Ele falou mais ou menos com essas palavras, que por mim, nenhuma de vocês, isso ele apontou pra mim e para as outras adolescentes que estavam ali junto comigo, né. Nenhuma de vocês estava namorando. Naquele momento eu fiquei de fato constrangida, mas não com as palavras dele. Eu fiquei constrangida com a minha vida. Eu fiquei constrangida de pensar que não é que faz sentido isso que ele tá falando? Eu não devia estar namorando. E esse namoro aqui não faz sentido. Não vai pra canto nenhum. E esse meu namorado da época, ele era da igreja, mas ele não era convertido. Gente, assim, eu sei que eu não sou juiz, eu não tenho como julgar ninguém, dizer, ah, fulano é salvo ou não é salvo. Mas eu digo que ele não era convertido porque ele era muito parecido comigo. E eu não era convertida na época, então a gente se entendia muito bem ali, entendeu? Mas eu percebo hoje que ele não ia pra igreja porque, amava a Deus de fato. Ele ia muito igual eu, sabe, era muito o costume de ir pra igreja, porque tinha a galera da igreja e enfim, mas não tinha esse entendimento. Antes eu estava cega, eu não conseguia ver as coisas que estavam diante dos meus olhos e, tendo isso como parâmetro, eu consigo ver hoje que ele também estava igual a mim, sabe. O meu pastor falou essas coisas e eu cheguei em casa determinada: "Eu vou acabar com esse namoro". Não tinha acontecido briga, não tinha acontecido nada. A gente vivia tendo uns desentendimentos, assim, umas picuinhas, mas era muito coisa de adolescente. Eu era muito imatura, ele muito imaturo. 2 crianças, não era pra estar namorando, era pra estar estudando, buscando a Deus, não namorando. Eu cheguei em casa, eu peguei meu celular e eu mandei mensagem pra ele no WhatsApp. Eu falei: "Olha, vem aqui em casa, eu queria conversar contigo". E ele: "Não, não vou não, não sei o quê". Fala por mensagem mesmo. Eu falei que eu não queria conversar por mensagem. Eu falei: "Não, mas eu preciso conversar contigo". E ele: "Não, não sei o quê". Aí eu, de saco cheio, eu estava com raiva de mim mesma, eu estava com vergonha de mim mesma. Eu só fiz mandar mensagem: "Olha, eu queria terminar". Ele achou que eu estava brincando, mas eu falei: "Não, eu tô falando sério. Eu não quero mais namorar, eu tô decidida e é isso". E foi isso. Eu terminei o meu namoro naquele dia por mensagem, não me orgulho disso, desculpa, tá, se você estiver assistindo esse vídeo, espero que você não esteja assistindo esse vídeo, e talvez você nunca tenha escutado a história completa, porque eu sinto que eu até devo uma explicação. Se você estiver assistindo esse vídeo, talvez você entenda melhor o contexto agora, mas foi por causa disso. Eu entendi que o namoro era uma coisa que não estava ali nos planos de Deus pra mim naquele momento, por isso que eu terminei com você. E aí foi outra confusão dentro de casa, porque minha mãe não queria que eu tivesse terminado esse namoro. Ela passou uns 3 dias sem falar comigo, com raiva de mim, porque ela gostava muito desse meu namorado. Eu não sofri com o término, e eu não digo que eu não sofri porque, eu sou superior e tal, não é nem por isso. Eu não sofri porque eu me senti tão leve depois daquilo, eu tinha tirado uma culpa tão grande dos meus ombros. E naquele momento, assim, gente, Jesus pra mim era tudo. Jesus é tudo pra mim até hoje, mas naquele momento ali eu estava tão apaixonada, eu estava tão encantada, que se dissesse assim: "Neida, pra tu servir a Deus tu tem que botar uma carrada de melancia na cabeça e sair no meio da rua sambando", eu faria. Eu faria qualquer coisa ali naquele momento ali, eu estava tão louca, estava tão louca por Jesus, que um namoro, terminar um namoro, não era nada. E a minha adolescência não foi uma época muito feliz da minha vida. Eu passei por situações que eu não posso falar aqui pra vocês em vídeo. Tinha dias que eu pensava que eu não ia aguentar. E nesses dias, Jesus era tudo pra mim. Olhando pra minha história, eu sei que talvez não tenha nada de muito extraordinário. A gente é muito acostumado com a parábola do filho pródigo, daquela pessoa que vai, se afasta da casa do pai, vai para o mundo. Só que eu estava longe do pai. Eu estava dentro da casa do pai, mas eu estava distante, eu estava longe. Eu consigo perceber só agora os anos que eu perdi da minha vida. Acho que é por isso que crente é tão chato. A gente quer que todo mundo seja crente porque é muito bom servir a Deus. E como eu queria ter conhecido Jesus mais cedo, sabe? A minha vontade era ter saído assim da barriga da minha mãe já com esse entendimento. Eu não entendia o preço, eu não entendia o que significava a cruz de Cristo, né? E hoje eu entendo que hoje a minha vida é servir a Deus, a minha vida é Ele. E eu, durante todos esses anos de caminhada, desistir nunca foi uma opção pra mim. Nunca, nunca. Já tiveram sim momentos difíceis de tribulações, de provações, momentos onde a fé da gente
é abalada de alguma forma, mas desistir pra mim não é uma opção. Eu amo a Jesus e saber que ele viu o pior que tinha em mim. Ele viu aquela podridão no meu coração e ele me amou. Como é que eu posso não amar Jesus? Como é que eu posso não amar um Salvador como ele? E esse mesmo milagre que Deus fez na minha vida, eu garanto que ele quer fazer na sua vida também. Talvez você viva como eu, dentro da igreja, achando que tá fazendo tudo certo, mas talvez seu coração tá longe. Já fazem 7 anos que isso aconteceu e não há um dia sequer que eu me arrependa. Porque Jesus, ele é o amor que eu procurei a vida inteira. Ele era aquilo que a minha alma desejava e eu nem sabia. Eu tinha uma sede, eu tinha uma fome que eram alheias aos meus olhos, mas Jesus, ele veio e ele veio assim com uma onda que devastou tudo, tomou conta de tudo, tudo. E agora eu sou dele para sempre. E não há nada, nada, nada melhor do que servir ao nosso Deus. Você pode procurar em todo canto desse mundo, você pode procurar em qualquer coisa, em dinheiro, em sucesso, em poder, em relacionamentos, qualquer coisa. Nada, nada se compara a Jesus. E eu desejo do fundo do meu coração que Deus tenha alcançado alguém através desse vídeo. Se uma pessoa for alcançada com algo que eu falei aqui, eu já vou ficar feliz, muito feliz mesmo. E é isso, pessoal. Um beijo, tchau e bora servir a Deus porque é a melhor coisa que a gente pode fazer da nossa vida.